Eu queria que você falasse um pouco sobre pena de morte. Eu sei que você é favorável. Depois eu falo um pouco sobre direitos humanos, só para a gente fazer um contraponto e fechar essa questão. Então, eu sou a favor da pena de morte, mas quero deixar claro que num país de injustiça como o nosso, são dois pesos e duas medidas. Nós temos que pensar bem em relação a isso. Porque num país onde se depõe um presidente legitimamente eleito pelo povo, por conta de pedaladas fiscais, e arquivam, né, um processo de um presidente que foi acusado, está sendo acusado de corrupção declaradamente, e está todo mundo calado, pena de morte num país é um negócio muito complicado. Porque nós sabemos que nesse país, infelizmente, só pobre, né, preto, né, eles são os dois P's, né, os três P's, o outro eu não quero falar, né? Na verdade, os quatro, porque os petista petistas, né, também estão sendo presos. É verdade, é verdade, são os quatro P's. Então, fica difícil da gente chegar e falar de pena de morte, mas, todavia, no entanto, a pena de morte é bíblica, ela tem o respaldo bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? A gente percebe que foi uma ordem do Senhor dada justamente a Moisés em Números 25, 9 a seguir. Quando entrasse na terra prometida, e mesmo antes que ele tivesse transpassado o Jordão, atravessado o Jordão, eles já tiveram feito já mais 3 cidades, denominadas Cidade do Refúgio. E quando eles passaram o Jordão, eles fizeram mais 3 cidades, no total de 6 cidades do refúgio. E para que eram essas cidades? Essa é a palavra. Para qualquer pessoa que, sem querer, matasse alguém, sem querer, quero deixar claro, essa pessoa, ele adentrava essa cidade era fortificada, murada, e essa pessoa não poderia sair dos termos daquela cidade, atravessar os muros, enquanto o sacerdote daquela cidade não morresse. Quer dizer, para que o vingador de sangue daquele indivíduo, da família daquele indivíduo, não viesse cobrar. Quer dizer, eu entendo que isso é uma pena de morte, ou no mínimo uma prisão perpétua. Porque se o sacerdote fosse jovem e se vivesse 100 e poucos anos, essa pessoa estava presa durante esse tempo todo. Quando nós vemos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus claramente advertindo a Pedro acerca do uso de uma arma. Pedro era discípulo, andava junto com Jesus armado. E Jesus sabia que ele estava armado. Mas teve um dia que Pedro se excedeu. E ele feriu um soldado do templo. E depois nós sabemos que esse soldado era chamado de Malco. E Jesus é claro e bem objetivo de dizer para ele, falou: Pedro, tu guarda a tua espada, embainha ela, porque se viveres pela espada você vai morrer. Né? Então, isso aí não precisa ser teólogo para entender. E outra coisa, o próprio Paulo nos avisa em Romanos, na carta que escreveu a Romanos, capítulo 13, versículo 17, que todos nós devemos estar sujeitos a toda a autoridade. Que a lei, ela não é má, a lei ela é boa. Né? Se queres viver bem, então não agravem a lei. Não infrinja a lei. E por que tem essa preocupação? Deus teve essa preocupação com a vida. Porque a vida ela é singular e única. Num planeta de 7 bilhões de habitantes, você é uma pessoa específica. Não tem uma segunda pessoa no planeta igual a você. Deus marcou você. Ninguém tem a sua íris. Ninguém tem o seu DNA. Ninguém tem o seu código genético. Você é uma pessoa específica porque você foi enviado para esse planeta com uma missão específica. E não cabe a homem nenhum. Nenhum homem pode arrogar para si esse direito de tirar a vida de outro ser humano. A não ser aquele que deu que tem o direito de tirar. Por isso é que eu sou a favor da pena de morte. Ok. Então, assim, a pena de morte, ela tem respaldo no Velho e no Novo Testamento. Agora não há um consenso, né? Então vai ter pessoa que vai ser a favor, outros vão ser contra. E uma coisa é fato, o que o pastor Albino falou, a questão no Brasil não dá certo porque a nossa justiça ela é elitista, né? É racista. Então, por exemplo, recentemente teve o filho de uma desembargadora que foi preso com mais de 100 quilos de maconha, um armamento pesado, munições de fuzil, e pelo fato dela ser uma autoridade, ela conseguiu relaxar aquela prisão.
Então, o contrário, aquele rapaz do Pinho-Sol, que foi pego, Rafael Braga, que ele é filho de uma catadora, pobre, né, e negro, foi preso, estava próximo de uma manifestação, não tinha nada a ver com aquilo, está preso até hoje. Pena, né? Então, assim, a gente percebe a esposa do Cunha e do governador Cabral. Tá solta aí. O juiz soltou ela com os maridos, que estão presos, deveria estar preso também. A mulher do governador Cabral, pelo fato de ter filho, né, pequeno, os 2 filhos, ela está em casa. E você vai no presídio e tá presídio feminino, você vai ver que a maioria tem filho, estão tudo lá preso. E se você pegar todos os presídios femininos do lado do Rio de Janeiro ou aqui de São Paulo e somar todos os crimes daquelas mulheres que estão lá, por furto, roubo, e você tráfico, você somar o que elas roubaram, subtraíram das outras pessoas, eu acredito que não vai dar 10% do que o governador Cabral, junto com a esposa dele, roubou. Mas estão presas. É verdade. Então, quer dizer, a gente percebe que é uma justiça, a nossa justiça, ela enxerga bem. Ela é elitista, né? Ela favorece aos ricos, né? Isso. Então, para os ricos é o favor da lei, porque pode pagar advogado, comprar juiz. Para os pobres é o rigor da lei. É verdade. Então, infelizmente, no Brasil não dá certo. A gente percebe até a própria polícia, né, o tratamento desigual na periferia com o bairro. A gente que é do Suzão, né, do fundão, então, né? A gente que nasceu pobre. Então, agora eu gostaria de encerrar esse assunto falando dos direitos humanos. O que é o direito humano? Porque quando a gente fala de direitos humanos e a gente vê na televisão, dá até nesses programas policiais, corta pra mim, a gente percebe o seguinte: mas direito humano só defende bandido, e são bandos de sem o que fazer. E isso aí confunde, ofusca o que é o direito, o que esse órgão deve fazer. Qual a finalidade de ter um órgão chamado Direitos Humanos? Então, deixa eu explicar um pouquinho só para você que está em casa entender. Na Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, houve aquela barbárie que todos vocês sabem, mais de 50 milhões de pessoas foram exterminadas, né, na Segunda Guerra Mundial. Judeu, gay, negro, cigano, enfim, toda aquela barbárie. Em 48, 10 de dezembro de 48, reuniu os países, né, criou a ONU, e 48 países falou: não, a gente precisa criar os direitos humanos universal para proteger a vida. Então é universal porque é branco, negro, sim, não importa o gênero, o sexo, a condição social, é para defender todo, homem, mulher. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler ele assumiu ao poder com a Constituição na mão, ele foi amparado, todo aquele massacre foi amparado pela Constituição. Então o direito humano, a função primordial é fiscalizar o Estado, para o Estado não se tornar o bandido. Então, os direitos humanos foram levados para esses 48 países, depois expandiu, para fiscalizar, para jamais repetir essa barbárie, para o Estado jamais se tornar o bandido. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, a gente está aqui filmando, aí suponhamos que para uma viatura ali, os policiais entram aqui sem mandato e quebra a câmera, bate, agride. Os direitos humanos vão em cima. Por quê? Porque o policial ele é um agente do Estado. Então, quando ele comete uma barbárie, uma infração, automaticamente é o Estado que está cometendo aquilo. Coisa, hein? Então, ele pega o bandido ali. Ele tem que fazer o quê? Levar para a delegacia para ser preso, julgado e condenado. Se leva para a represa e desova, o policial ele é um agente do Estado. Então, foi o Estado que foi o criminoso. Então, o direito humano é para o bandido, para o Estado não se tornar o bandido. Então, o agente do Estado, ele está agindo em nome do Estado, logo é o Estado que está agindo. Então, ele não pode agir dessa forma. De forma pessoal. Agora, né? Suponhamos que os bandidos entram e barbariza, quebra tudo. Aí fala: não, mas os direitos humanos tinha que defender, por que não defende a vítima? Nesse caso, o bandido ele não é agente do Estado. O que o Estado tem que fazer é proteger o cidadão.
Então o bandido entrou, o direito humano, nesse caso, ele não vai se envolver. Então não se envolve nesse caso por isso. Porque a função primordial, primária, é fiscalizar para que o Estado não se torne o bandido, ok? Isso aí é só para a gente entender. Bora. Bom, então, vamos ficando por aqui.